ela se vê perdida. Ela está perdida ali naquele Maracanã. E ela já arrastava pés pesados de velha. Então a gente pode perceber que ocorre aqui também uma revelação de um estado não só de uma subjetividade, de uma possível identidade dessa personagem, mas um estado de físico, uma coisa física mesmo. Ela, enquanto uma mulher envelhecida, uma mulher que ela foi algo e que hoje não é mais. Foi então que subitamente encontrou num corredor um homem surgido do nada e perguntou-lhe pela conferência que o homem disse ignorar. Mas esse homem pediu informações a um segundo homem que também surgira repentinamente ao desdobramento do corredor. Ela tinha ido parar ali porque ela estava procurando uma conferência, ela queria ir para uma conferência, ela, como uma senhora, vamos considerar aqui da elite, né, ela estava ali com um possível propósito, isso na cabeça dela, né, na visão dela, mas a gente logo descobre que ela estava no lugar errado. Ela não tinha que estar ali no Maracanã, mas enfim, vamos continuar aqui com a leitura. Então, este segundo homem informou que havia visto perto da arquibancada da direita, em pleno estádio aberto, duas damas e um cavaleiro, uma de vermelho. A senhora Xavier tinha dúvida de que essas pessoas fossem o grupo com quem devia se encontrar antes da conferência. E, na verdade, já perdera de vista o motivo pelo qual caminhava sem nunca mais parar. De qualquer modo, seguiu o homem para o estádio, onde parou ofuscada no espaço oco de luz escancarada e mudez aberta. O estádio nu, desventrado, sem bola nem futebol. Sobretudo sem multidão. Havia uma multidão que existia pelo vazio de sua ausência absoluta. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui vai ao encontro daquela questão que eu coloquei da desconstrução do imaginário que nós temos acerca do Maracanã, que é um lugar de celebração, e aqui o vazio absoluto trazia para a visão da senhora Jorge B. Xavier toda uma fantasmagoria, era como se ela estivesse dando de cara com aquele vazio, mas enxergando uma multidão inexistente, e isso na cabeça dela representava algo meio que até mesmo assustador, como se a lembrança dela tivesse ali resgatando coisas e ela não desse conta dessas lembranças. É como se fosse tudo assim muito fugidio na cabeça dela. Bom, então o que acontece? Aquele homem, ele tenta ajudar a senhora Jorge B. Xavier. Ele tenta procurar ali, de alguma maneira, esse pessoal que talvez pudesse ter relação com essa conferência que ela estava procurando e tudo mais. Mas não. Ela desiste da conferência, porque parece que não tem nada ali, né? A senhora já desistira da conferência, que no fundo pouco lhe importava. Contanto que saísse daquele emaranhado de caminhos sem fim. Então isso também é muito representativo, né? Não haveria porta de saída, então aqui surge a primeira pergunta. Essa pergunta ela vai recorrentemente se estabelecer aqui na narrativa. Então vejam vocês, o fato dela estar ali naquele Maracanã, ali naquela situação labiríntica, ela está perdida ali. Vejam vocês, olha como que a realidade ela está se apresentando a esta senhora e fazendo com que ela potencialize um estado de espírito que já está nela, mas aquele lugar,
aquela realidade que se apresentou ali, aquela dificuldade que se apresentou ali, aquele emaranhado de caminhos que surge, né, na visão desta senhora. Isto faz com que ela se indague acerca do que está acontecendo. Talvez por uma primeira vez ela tome consciência de um estado mental dela que já vinha se apresentando. Ou seja, esta senhora, ela está passando por um processo de esquecimento. A gente nota aqui que ela não está mais detentora, vamos colocar assim, de toda a sua plenitude enquanto um ser atuante no mundo. Ou seja, ela já deixou de lado aquela fortaleza que ela foi. Por quê? Por causa de uma doença que ela tem, por causa de talvez um Alzheimer que ela tenha adquirido, né, que ela tenha desenvolvido. É a minha visão aqui acerca do que acontece. Mas o que a gente verifica aqui é isso, né? Ela tem esse estado dela potencializado a partir daquela realidade que se apresenta. Vejam vocês, então, eis que subitamente lembrou-se das palavras de informação da amiga pelo telefone. Fica mais ou menos perto do estádio do Maracanã. Diante dessa lembrança, entendeu o seu engano de pessoa voada e distraída, que só ouvia as coisas pela metade, a outra ficando submersa. A senhora Xavier era muito desatenta, então, pois, não era no Maracanã o encontro. Era apenas perto dali. No entanto, o seu pequeno destino quisera perdida no labirinto. É praticamente o que eu falei antes. Ela escutou uma informação e ela não processou isso de uma forma, vamos colocar assim, concatenada, e ela partiu logo para o Maracanã. Ela assimilou a última palavra, né? Então ela queria sair daquele lugar. Ela reiteradamente pergunta: não haveria porta de saída? Então, quando ela diz assim, não haveria porta de saída, a gente pensa: caramba, essa porta de saída, será que tem relação direta com o fato dela querer sair daquela situação de estar perdida no Maracanã, ou ela querer sair daquela situação na qual ela se encontra, de estar perdida dentro de si mesma? Gente, isso é uma questão... Isso é muito dramático, essa é a grande verdade. Você, paulatinamente, se dar conta de que as lembranças estão escapando, porque nós somos formados pelas lembranças que temos. A nossa cabeça, ela tem essa condição, né, de nós nos identificarmos a partir daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós já construímos, do que fomos. Isso vai contribuindo para a constatação do que somos agora, não é verdade? É sempre uma questão assim, olhar para o passado, pensar no presente, projetar o futuro, é mais ou menos nesse sentido. Mas olha como que deve ser desesperador para uma pessoa que vai perdendo as suas lembranças do passado e vai se... não se encontra, né? e não se reconhece mais em si mesma, em virtude de toda essa dificuldade. É o que está acontecendo aqui com a senhora Xavier. Então, num determinado momento, ela diz assim: não precisa mais se incomodar de procurar, sim. Muito obrigada, sim.
Porque o lugar onde preciso encontrar as pessoas não é no Maracanã. Então ela tem essa constatação. Aí o homem parou imediatamente de andar para olhá-la perplexo. Então, o que é que a senhora está fazendo aqui? O cara joga essa realidade aí na cara dela. Ela quis explicar que sua vida era assim mesmo, mas nem sequer sabia o que queria dizer com o assim mesmo, nem como sua vida. Nada respondeu. O homem insistiu na pergunta, entre desconfiado e cauteloso. O que é que ela estava fazendo ali? Essa não é a pergunta, agora, independente do conto aqui, independente da situação da senhora J.B. Xavier. Essa não é a pergunta que, vez por outra, nós não nos fazemos. Tem aquela velha história, né? De onde viemos, o que somos, para onde vamos. Então, essa pergunta ela vai muito ao encontro disso. O que ela estava fazendo ali? O que nós estamos fazendo aqui? Perdidos ou não, o que nós estamos fazendo aqui neste mundo? O que nós estamos construindo? E para onde vamos? A situação dela aqui é muito dramática, porque ela se perde em meio a essas indagações. Porque ela não sabe mais quem ela é, na verdade. Complicado demais isso, gente. Nada, respondeu apenas em pensamento a senhora, já então prestes a cair de cansaço. Mas não lhe respondeu, deixou pensar que era louca. Além do mais, ela nunca se explicava, sabia que o homem a julgava louca. E quem dissera que não? Pois não sentia aquela coisa que ela chamava de aquilo por vergonha? Se bem que soubesse ter a chamada saúde mental tão boa que só podia se comparar com sua saúde física. Saúde física já agora arrebentada, pois rastejava os pés de muitos anos pelo caminho, os pés de muitos anos de caminho pelo labirinto, sua via crucis. Então, volto a dizer, aqui a gente tem toda essa questão do problema da velhice, né? A Clarice, inclusive, ela nas obras dela tem essa coisa da velhice, do fato de nós seres humanos, de nós não desejarmos a velhice. E também o fato da inevitabilidade da velhice. Ela chega. E quando ela chega a toda, a mil. Então ela vem rasgando. É o que aconteceu aqui com a senhora Xavier. A gente está tendo essa constatação. Então, quando ela pergunta sobre a porta de saída, é também algo inerente àquilo que eu falei, algo inerente à sua situação. Ela quer encontrar uma porta de saída para aquela situação, porque ela não mais se reconhece ali naquela situação. Ela, enquanto ser humano, enquanto ser no mundo, ela não se reconhece mais ali naquela situação. Ela quer acabar com aquilo, ela quer sair daquilo, ela quer voltar para o que ela era antes. Mas isso, infelizmente, não é possível. A gente constata cada vez mais, né? Então tá, aí ela consegue, né, sair do local onde ela estava. Ela consegue sair e ela se surpreende da maneira como era fácil sair dali. Né? Dito isso, então simplesmente um homem entrou com ela no primeiro corredor e na esquina avistaram-se os dois largos portões abertos. Apenas assim? Tão fácil assim? Então para ela foi uma surpresa, era tão fácil sair dali. Apenas assim. Ou seja, essa porta de saída, ela se apresenta. Né? Caramba, é fácil encontrar a porta de saída. É fácil para quem sabe. E fácil para quem tem coragem. Bom, então a senhora pensou, sem nada concluir, que só para ela é que se havia tornado impossível achar a saída. Só para ela. A senhora Xavier estava apenas um pouco espantada e ao mesmo tempo habituada, na certa
e ao mesmo tempo habituada. Na certa, cada um tinha o próprio caminho a percorrer interminavelmente, fazendo isto parte do destino no qual ela não sabia se acreditava ou não. Então, assim, a gente não pode pensar nessa coisa simplista de explicação acerca do destino e tudo mais. Não, aqui vai muito mais além disso. Na verdade, aqui o que a Clarice está colocando para nós é algo que vai além dessas suposições religiosas, né? Estamos aqui porque tudo está escrito e temos que passar por isso, e existe algo além que vai talvez nos confortar e tudo mais. Aqui ela não está querendo, ela, a senhora Xavier, não está querendo muito saber dessas coisas, ela quer resolver o problema dela. Enfim, é algo assim que vai além de promessas. Ela não quer saber de promessas, ela quer saber de resultados, ela quer sair dali, ela quer sair daquela condição que a azucrina. Porque o conto ele vai num crescendo em termos de exacerbação de um drama interior que se adensa a partir de um contato com a realidade. Essa realidade que a personagem da senhora Xavier não pode mais dar conta, porque ela não consegue. Ela não consegue. Então vamos lá, continuando. E havia o táxi passando, mandou-o parar e disse-lhe, controlando a voz que estava cada vez mais velha e cansada: Moço, não sei bem o endereço, esqueci. Mas o que sei é que a casa fica numa rua. Não me lembro mais o que, mas que fala em Gusmão e faz esquina com uma rua, se não me engano, chamada Coronel não sei que. Gente, eu fico pensando, é terrível. E o que acontece em seguida é algo até consolador, né? O chofer foi paciente como uma criança. Pois então, não se afobe. Vamos procurar calmamente uma rua que tenha Gusmão no meio e Coronel no fim. Disse, virando-se para trás num sorriso, e aí piscou-lhe um olho de conivência que parecia indecente. Partiram aos solavancos que lhe sacudiam as entranhas. Bom, gente, aqui o que acontece? O conto ele já está caminhando para o fim, né? Ele está na metade, vamos colocar assim, está na metade. Ele está na metade. Está exatamente na metade. Então é isso, vamos continuar com a nossa leitura no próximo vídeo do conto A Procura de uma Dignidade, da Clarice Lispector. É um conto muito interessante, um conto muito provocativo, um conto que ele é muito revelador. Quando a gente se depara com essa experimentação literária, esse tipo de experimentação literária, a gente consegue, de certa maneira, entrar em consonância com determinados dramas humanos. E esse drama que se coloca aqui na vida desta senhora, que é um drama que a gente não quer passar por isso, essa é a grande verdade. Óbvio, a gente não quer tomar contato com isso. Nós próprios, não queremos vivenciar isso e não queremos que nenhum ente querido nosso vivencie isso. Essa é a grande verdade. Mas aqui no conto, a gente toma contato com isso, a gente, sem nenhuma lisura, a gente toma contato com isso e a gente vai ao encontro disso. E nós nos vemos aqui obrigados a, pelo menos, tentar entender o que acontece, né? Numa situação como essa. Então, enfim, Clarice Lispector, sendo Clarice Lispector.
Ok, gente, um grande abraço. Então eu volto em breve para a gente continuar o nosso comentário aí. Literatura voa.